CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos que estão presentes, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet, boa noite aos nossos espíritos, né, que já se fazem presentes, os espíritos amigos de luz, que já se fazem presentes nessa casa, essa casa de amor, desde muito cedo. Então, que nós tenhamos uma noite de estudo com muita harmonia, com muita paz, com muita seriedade, porque aquilo que nós viemos aqui buscar, com certeza nós sairemos daqui tendo encontrado, que é exatamente a paz, a energia, os fluidos necessários, a renovação, né, das nossas energias para o término do anoitecer e já nos preparando para o amanhecer de um novo dia. Então, que todos nós estejamos bem harmonizados, sempre prestando bastante atenção na palestra que vai ser transmitida a todos nós. Bem, sempre lembrando e pedindo a gentileza àqueles que porventura estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou colocá-lo em modo vibracal para evitar a possibilidade de, no decorrer da palestra, ele vir a tocar e sempre desconcentra não apenas ao palestrante, como também a todos aqueles que acompanham, né, a palestra. Como disse, nossa casa é uma casa de amor e, como todo centro espírita, está sempre necessitando da ajuda de todos. Ajuda no sentido da alimentação, de material, de limpeza, né? Sabemos da dificuldade que hoje todos se encontram com a questão financeira. Se ficar difícil para fazer a doação de uma cesta básica, que possa trazer 1 quilo de qualquer alimento não perecível, porque nós, ao final do mês, montaremos então essa cesta básica, seja 1 quilo de arroz, de feijão, macarrão, enfim, é sempre uma ajuda. Material de limpeza, qualquer detergente, pano de chão, uma vassoura, vai ser sempre muito bem-vindo à nossa casa, que nós procuramos fazer dessa casa a continuação da nossa, né? Então, nos sentimos muito bem acolhidos aqui, porque em nossas casas, que nós temos ela sempre muito limpinha, cheirosinha, quando chega aqui, encontra da mesma forma. Então, que sejam todos muito bem-vindos. Nós temos o estudo de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras, que é destinado ao trabalho interno da casa, né? Mas às quartas e sábados é realizado a reunião pública. Às quartas-feiras nós temos reunião às 10, às 15 e às 19. E juntamente com a reunião pública nós temos também o passe de cura. Aos sábados a nossa reunião ela acontece às 10 horas da manhã e às 17 horas. Os estudos, nós estudamos aqui o Pentateuco, que são as obras de Kardec, né? Além das obras de Kardec, nós temos várias outras obras que são também estudadas, inclusive uma delas nós estamos fazendo até uma rifa, que é o livro Memórias de um Suicida, né? Que é um livro espetacular, todos nós devemos fazer essa leitura.
E é uma rifa de R$ 2,50, né, que pode ser adquirida na livraria. Então, que todos possam, dentro das suas condições, colaborar com a casa, assistindo, ouvindo, porque é sempre muito importante, não apenas vir às reuniões públicas, mas também fazer parte da turma de estudos, né? É sempre muito confortante para todos nós. O estudo hoje será feito pelo nosso amigo, companheiro, irmão, o Paulo Nagai, que vai falar sobre Leon Denis. A abertura será feita do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 10. Então, pedindo mais uma vez a gentileza daqueles que porventura tenham esquecido de desligar ou de colocar o celular em vibracall, para, por gentileza, fazer isso, tá? Fazendo a leitura, então, do Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 10, 110. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de ter havido dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, por João 3:7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando, não encaminha os réus a prisões infectas e imundas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, como a bênção de temporário esquecimento. Assim, já nos sentindo harmonizados, nos sentindo tranquilos, pedimos ao nosso Pai, ao nosso Deus, pedimos também ao nosso querido irmão Jesus Cristo e a todos os espíritos que aqui se fazem presentes, ao nosso diretor espiritual, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino,
Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Dona Ivone, Cidinha, enfim, todos aqueles que nos dão a sustentação em harmonia, em luz. Pedimos que nos ampare neste momento e no sempre para a reunião pública. E assim pedimos a devida permissão ao Jesus Cristo e ao nosso Pai, para que possamos dar por iniciado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Como nosso palestrante, ele está a caminho, mas provavelmente pegou algum trânsito pela frente, nosso diretor, Newton José, vai então iniciar a palestra. Que Jesus lhe abençoe. Então, boa noite. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Assim que o nosso irmão Paulo Nagai chegar, eu passo para ele a palavra. Então, hoje, dia 12 de abril, nós comemoramos o dia em que Leon Denis desencarnou. Foi no dia 12 de abril de 1927. Quem é Leon Denis? Qual a importância de Leon Denis para a doutrina espírita? Nem todos os espíritas estudam suas obras. São várias as obras que ele deixou. Aos 16 anos, ele, passando por uma livraria, ele encontra na vitrine o Livro dos Espíritos, que chama a sua atenção. Ele, com um franco, ele compra aquele livro, ele leva para casa e começa a ler, escondido de sua mãe, o Livro dos Espíritos. E para falar um pouco da infância de Leon Denis, da importância de Leon Denis para a doutrina espírita, o Paulo Nagai vai continuar a falar. Tá? Vamos lá. Enquanto o Paulo vai subindo, pode ser que ele não tenha na cabeça. Eu tenho uma frase de Leon Denis que eu queria passar para vocês, para ver a importância dele, a importância que ele dava ao Espiritismo. Ele diz assim no livro No Invisível: o Espiritismo será o que dele fizerem os homens, simile a símbolos. Ao contrário, ao contato com a humanidade, as verdades mais elevadas desnaturam-se. As vozes se velam, elas podem se tornar uma fonte de abuso. A gota de chuva, conforme o ponto onde cai, permanece como pérola ou se transforma em lama. Que cuidado que ele tem com a doutrina espírita e a nossa responsabilidade de manter a pureza doutrinária em nossa casa. Paulo é meu amigo, meu irmão, então não tem problema. Parece que a gente todos, primeiramente, desculpa aí o atraso, mas trabalhando em casa, mas não tem hora. Peguei trânsito. Mas vamos lá, sem mais delongas. Por que eu estou falando que parece que a gente combinou? Porque essas palestras sobre vultos da doutrina espírita, eu não sou muito chegado a fazer, não. O que tu quer fazer assim? Melhorou? Tá. Eu não gosto de fazer palestra tipo histórica, não. Tu levantar dados, porque eu acho que o mais importante é tendência, não vou dizer que é melhor ou pior, não. Característica minha. Então, exatamente o enfoque que eu vou dar é exatamente sobre essa importância de Leon Denis, em cima de uma página que o Dr. Herman fez pela psicografia do Altivo, e o texto é o pensamento de Leon Denis, que foi exatamente por ocasião do aniversário de desencarne dele, e
foi publicada, inclusive, num livro. Deixa eu ver aqui para eu dar a informação correta. Ele está no Em Torno de Leon Denis, que é um livro... para eu não faltar com a verdade, na verdade é que essa mensagem não foi psicofonia do altivo, foi do Luiz Carlos Dalla Rosa. Mas o conteúdo é exatamente esse, falando do pensamento de Leon Denis. Então, qual é aqui a introdução do Dr. Ehrman, para ele começar a falar do pensamento de Leon Denis, da importância dele. Por isso que eu falei que parece que a gente combinou, porque o Newton terminou falando disso, a importância dele para manter a fidelidade dele à doutrina espírita e a nossa responsabilidade de manter a doutrina, não vou dizer na sua pureza, porque as pessoas quando falam nisso, manter a pureza de qualquer coisa, vem coisa por aí. Então uma palavra usada meio... Quando a pessoa quer radicalizar as coisas, fala isso, manter a pureza doutrinária, manter não sei o quê, mas é realmente o sentido, é para que a base doutrinária não seja adulterada. Essa seria a visão. Então, o que o Dr. Ehrman começa falando nessa mensagem é dizendo, dando a importância da vida, que ela é sagrada e que a experiência que nós temos como espírito, ele fala que depois de uma vivência na Terra como encarnado, e você desencarna, e você no plano espiritual, você faz algumas meditações a respeito daquilo que você vivenciou, das experiências que você teve. E aí que ele fala que é muito... interessante isso, porque o pensamento que o espírito exterioriza mesmo depois da morte é um somatório das experiências que ele adquiriu e vai retratar o que realmente ele passou a ser como espírito depois dessa experiência, levando em conta que sempre há o progresso. E ele fala que depois da morte, com essas vivências, nessa nova fase da vida, o espírito vai ter uma consequência daquilo que ele assumiu, que ele aprendeu, que vai se refletir no corpo espiritual dele, ou seja, na irradiação dele, de como ele é. Aqueles equilíbrios e desequilíbrios que a gente fala, que é reflexo da ação do indivíduo, que vai ou corresponder a uma saúde, um equilíbrio que vai dar saúde, ou um desequilíbrio que vai provocar uma doença, que pode ser causa atual ou pode ser causa anterior, quando o espírito traz essa marca no corpo espiritual dele, no conjunto perispiritual. Então, quando se fala isso, ele chama a atenção que Jesus trouxe para nós o exemplo. E quando ele vê a humanidade, vamos dizer assim, optando pelo desregramento, e esse desregramento, ele fala até de uma maneira mais forte aqui, que seria mantendo traços característicos da animalidade, ou seja, você voltar a tua conduta, eu estou falando nós, né? Nós, seres humanos, o que quer dizer isso? Você voltar a tua conduta para coisas menos nobres, que refletem muito mais a condição da animalidade do que se sobrepor à condição espiritual do indivíduo. Então aquilo ali denota um estágio de falta de progresso moral, para a gente ser mais elegante, né? Aqui não há falta de progresso. Então ele olha para a humanidade e se lastima, por quê? Porque isso vai corresponder a um sofrimento. Isso a gente vê na doutrina espírita, o livro dos Espíritos, bem claro, na 614. Não sou muito de guardar não, mas ontem o pessoal no estudo puxou essa questão, onde fala da lei e que os espíritos só são infelizes se se afastam da lei. E realmente isso, qualquer movimento nosso fora da lei, ele vai ter como correspondência um sofrimento, maior ou menor, dependendo do desvio
que a gente fizer da gravidade dessa falta, ou até mesmo da impressão que ela nos cause. Porque às vezes a falta pode não ser grave a visão do outro, mas se aquilo me incomodar, eu faço com que aquilo ali seja grave. Então, algumas situações o espírito sofre sem necessidade, porque ele criou, vamos dizer assim, ele aumentou, ele deu uma dimensão muito maior àquilo ali. Um exemplo que a gente tem, que a gente conhece, e que está na obra do Ícaro Redimido, é o caso de Santos Dumont, que ele, pelo aquele invento do avião, que olha como é muito do espírito, que até hoje tem controvérsia se foi ele ou foi aqueles irmãos ingleses que inventaram, mas ele se sentiu mal pelo uso que se deu do avião, uma máquina de guerra. Não tem culpa, é igual aquele negócio, você inventou a faca para cortar alimentos, se alguém usa a faca para cometer assassinato, é problema de quem fez, que usou o instrumento, não é o instrumento em si, é o uso que se faz do instrumento. Então, é o tipo, esse exemplo que a gente conhece na literatura espírita, de um espírito que não necessitava ter sofrido aquele problema de consciência, porque ele mesmo aumentou a gravidade daquele negócio, mas é o reflexo. Então, ele fala que, nessa parada, uma advertência para todos nós, sobe o monte, se referindo à pregação de Jesus, sobe o monte acima da vaidade e do orgulho, para que a gente verdadeiramente dá atenção a esses ensinamentos, não é? Lembrando que os bem-aventurados são aqueles que percorrem os caminhos da vida e não se deixam contaminar pelas ilusões fáceis e transitórias da matéria. Que é isso? Encarnamos, e quando a gente fala na doutrina espírita, a influência da vida material, não é só a influência da matéria como algo mais denso, que é como se botasse o espírito dentro de um escafandro, ele não poder se expressar livremente. É mais do que isso, são as condições do dia a dia. Quando se fala de influência da matéria, da vida material, no geral, é aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Uma coisa, a gente pode ter essa visão aqui, uma coisa é você ter um comportamento dentro da casa espírita. Outra coisa é você fora daqui, é mais difícil. Pensamentos diferentes, condições diferentes, pressões da sociedade, situações que não são tão tranquilas. E mesmo assim, no centro espírita, quando você tem divergência de pensamentos, no próprio trabalho espírita, às vezes fica mais difícil ou menos difícil. Mas você vê, a vida material, uma coisa é você estar lá no plano espiritual, você fazer todas as promessas, ter todo o entendimento, livre das pressões da vida terrena, e fala, não, eu vou fazer isso, traça uma lista de objetivos para cumprir quando chega aqui. Só que quando chega aqui, você tem orgulho e vaidade, que são as grandes chagas da humanidade. A pressão da vida material e os atrativos que a vida material proporciona. E a dificuldade de cumprir a lei. Porque para fazer besteira, se eu quiser fazer besteira, vai ter um monte de gente batendo palma e incentivando para isso. Quando você tem uma postura dentro da lei, é o contrário. Não aparece ninguém para te apoiar, ainda vem aquelas conversas, vai fazer? Mas todo mundo faz, por que tu vai fazer assim? Quer dizer, todo mundo faz errado, você quer fazer certo, ainda sofre uma pressão de quem não tem nada com isso, até porque quem vai fazer é você, mas tem essa pressão toda. Isso principalmente para os jovens, que são religiosos, independente da religião, você vê. Por que para os jovens? Porque o jovem está numa fase de crescimento intelectual, moral, porque, claro, como espírito ele pode ser muito velho, um espírito experiente, mas está passando pela fase, lembrar que nós todos temos esquecimento do passado. Então a pressão do grupo, de ser aceito no grupo, uma chuva e muito grande de informações, e como é que a pessoa vai se sentir diferente?
Eu lembro de coisas simples, de ambiente de trabalho, e eu não era já não era jovem. No ambiente de trabalho, você saía para levar pessoas que estão visitando, sempre trabalhei em indústria, trabalhei aqui na farmacêutica, na Rocha, aqui na Bandeirante mesmo. E você levar pessoas que vinham visitar para sair, para jantar, não sei o quê, aí eu não bebo, não gosto de beber. E o pessoal, vai beber suco, ou Coca-Cola, ou o que for. Eu falei, pô, aturo vocês beberem, e bêbado, quando fica bêbado, é chato para burro, né? Fica eu te amo, quer abraçar, todas aquelas coisas. Não pelo abraçar, mas bêbado, a pessoa quando bebe, perde linha, carretel e tudo, fica chata. Ela tinha que filmar e mostrar para ela depois como ela fica bêbada, para ver se ela se mancava e pelo menos se controlava na hora de beber. Cada um faz o que quer, mas tudo bem. Eu falei assim, pô, eu aturo vocês beberem, vocês fazem o que vocês quiserem, pô, você me encher o saco porque eu não estou bebendo, que estou bebendo suco ou qualquer outra coisa. Então tu imagina, eu ficava imaginando, nessa época eu trabalhava com jovens de 15 a 18 anos, e eu via com eles, eu falei assim, deve ser muito difícil para eles manter uma postura, porque tu imagina o grupo que sempre tem o pessoal que é mais agitado, é igual aquele negócio de antigamente, a turma da bagunça e a turma do pessoal que estuda. O pessoal que sempre quer tirar o pessoal do sério aqui para ficar todo mundo igual, né? E tem essa aceitação do grupo ou não, então para o jovem é muito difícil manter uma postura legal e sofre um monte de bombardeios. Então isso tem que ter muita firmeza para você continuar seguindo naquilo ali. Então isso, de uma maneira geral, hoje, como é que está? Se reflete na posição da doutrina espírita. Se a gente for olhar hoje, o movimento espírita está sofrendo a mesma coisa que a sociedade está sofrendo, no sentido de desregramento geral, de normalizar, querer normalizar as coisas que não são normais. Um monte de coisas que acontecem no dia a dia e que viram modernismos que a pessoa quer adequar. E isso a gente fez como humanidade em toda a época conhecida. A gente pegou uma lei de Deus, independente do local, independente de que religião, e a humanidade, os homens sempre fizeram o seguinte, teve a mensagem divina aqui, o pessoal sempre querendo acomodar aquela lei ao meu procedimento e não se adequar àquela lei, né? Então aquele jeitinho de mexer na lei para justificar o meu comportamento. Isso a gente pode ver aí, a gente fez isso, a história religiosa vai mostrar isso para a gente. Cristo deu um ensinamento e a gente vê o ensinamento primitivo, que é o cristianismo primitivo, ele veio passado e os homens deturparam e abriram um monte de facetas religiosas, catolicismo, protestantismo depois, e as igrejas evangélicas, vai essas ramificações todas, que é o quê? É você pegar um conceito, é como se você pegasse uma água pura e você começasse a passar ela por vasos impuros. E cada um vai ter um resultado aqui embaixo diferente. E é justamente o quê? É a ideia do homem de pegar o ensinamento divino, distorcer ele para enquadrar o seu comportamento dentro daquilo ali, para que ele não fique adequado. Quando a gente fala assim, você pega a lei e eu tenho que, se eu cumprir a lei, vou ser feliz, e como a gente disse lá na questão do Livro dos Espíritos, o homem só é infeliz se sair da lei. Como se eu, alterando a lei, eu não fosse ter o sofrimento tendo aquele mesmo comportamento. Não adianta isso, a lei independe, a lei divina, e no Livro dos Espíritos, a parte terceira, é muito importante a gente estudar, porque são as leis morais. Então as leis morais, elas estão lá. Independe, a lei de Deus, no Espiritismo, fala assim, lei de Deus é lei natural. Lei natural, ela existe em qualquer parte do universo. E ela tem uma parte que é uma lei física,
que é a ciência que estuda, e a lei moral, que é a religião que vai estudar. Então isso não adianta. A gente costuma falar, o que a gente fala para os espíritos na desobsessão, quando o cara fala assim, ó, tu tem que reencarnar, não quero. Não tem querer, olha só, é da lei. A gente faz um negócio para ele, pega um papel, fala assim, ó, isso aqui, ó, se eu largar, o que vai acontecer? Vai cair. O espírito fala, vai cair. Para cima ou para baixo? Ainda fala assim, porque pode ter um espírito esperto lá, que vai falar, se for na lua, vai cair para cima. Não, cai para baixo. Pensa aí, tenta impedir que ele caia. Não tem. Tu pode não querer, que tu não vai impedir isso. Por quê? É a lei da gravidade. É a mesma lei para o universo todo. A diferença que vai ter, a condição de cada planeta vai ter um valor diferente, mas o processo é o mesmo. E é isso que caracteriza a lei natural. Então não adianta eu querer alterar o que o homem entende como é a lei de Deus, porque a lei de Deus vai continuar a mesma, é soberana, independe da vontade de cada um. O problema é o quê? Que quando você muda essa estrutura, você atrapalha quem está vindo a reboque estudar aquilo ali. Então a importância de Leon Denis, e a gente vê, Leon Denis conheceu a doutrina espírita com 18 anos, chegou a conviver pouco com Kardec. Mas Leon Denis, segundo a notícia dos espíritos, ele seria o continuador, ele seria, vamos dizer assim, o regra 3 de Kardec, se Kardec falhasse, e é chamado de o consolidador da doutrina espírita. Por quê? Esse é o ponto. Aí o Dr. Erma, nessa mensagem, fala o seguinte, ó, Leon Denis, como lídimo, discípulo do Cristo e representante fiel da doutrina espírita, soube reconhecer nessa advertência que nós tínhamos acabado de falar sobre sobe o monte e faz isso, soube reconhecer nessa advertência um sublime roteiro de vida. Então aqui tem umas palavras importantes que a gente tem que entender, da mesma maneira que quando Emmanuel fala sobre a doutrina espírita no A Caminho da Luz, e falando que Jesus escolheu um dos seus mais diletos discípulos, que foi Kardec, para codificar a doutrina espírita, isso tem um peso. Tu não pode passar por esse texto e achar que aquilo ali não quer dizer nada. Quando ele fala isso, ele está dando uma autoridade, tanto intelectual quanto moral, para aquele espírito, porque no plano espiritual não tem carteirada. Se os espíritos falam que é um digno representante, é um discípulo fiel, não é conversa mole, não é para agradar. Então é um peso do espírito. Uma outra coisa, vai lá ver a assinatura que está em Prolegômenos, que é na introdução do Livro dos Espíritos, vê quais os espíritos que assinam aquilo ali. E outra coisa, a doutrina espírita, como terceira revelação, e é chamada de terceira revelação, porque remeter aquelas palavras de Jesus, como dizer que eu vou falar com meu Pai, e Ele vai mandar o Consolador prometido, que vai ficar com vocês, independente de qualquer coisa, para sempre. Então, Jesus, que comandou como governador do planeta a importância das informações de Emmanuel, que Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Quando ele veio aqui, foi para mostrar, não é só falar não, eu faço. E é o co-criador desse cenário, que é o planeta Terra, um cenário de educação. Então, o peso que esses espíritos, tanto Kardec, quanto todos aqueles que foram convocados para essa invasão coletiva, que não é só os espíritos desencarnados, mas os médiuns também, todos aqueles que se envolveram nesse movimento. E aí a gente sempre, eu quando falo isso, eu sempre lembro que a gente foi muito inocente durante algum tempo, com esse negócio que quando Jesus veio, os apóstolos, Jesus foi passando, você aí, pescador ali, vamos mudar o mundo, vem cá.
magnetismo de Jesus, se explicou isso durante muito tempo. Não, o magnetismo de Jesus pegou aqueles homens humildes no papel que eles estavam representando. Se todos nós temos uma programação, um planejamento reencarnatório, você acha que Jesus, quando vem à Terra para implantar a lei de Deus, para trazer a lei de amor, em substituição àquilo que Moisés trouxe no seu devido tempo, não estava nada fora do lugar? Mas até com as profecias aqui, porque já se sabia que ia haver um momento que Jesus viria. Aí é muita inocência nossa achar que aqueles profetas eram discípulos de Jesus, os apóstolos, que foram pegos ali, seriam espíritos despreparados. E a gente confunde muito isso. Eram pescadores humildes, sim, mas quais os espíritos que estavam ali por trás daqueles corpos? Possivelmente até capelinos. Espíritos que não eram nem autóctones, que não eram espíritos nem que foram criados aqui na Terra, que já vieram com uma bagagem de outro local. Então, característica dos apóstolos para cumprir aquilo ali é como o pessoal às vezes desdenha de José e Maria. Meu Deus do céu, 2 espíritos para interpretarem o papel de pai e mãe de Jesus, não pode ser qualquer um. Coitado do José lá, é largado assim para os cantos, né? Não é só pensar. É a mesma coisa eu pegar um ator ruim para fazer um papel principal de qualquer negócio. Claro, se for QI, né, quem indica, tudo bem, mas nós estamos falando em algo que existe só meritocracia. Não existe carteirada. Então, olhar esses espíritos, são espíritos capazes, que tinham toda uma história. Mas Pedro negrou Jesus 3 vezes. É isso que a gente diz, a influência da matéria, meu amigo. É braba, porque você tem todos os interesses ali, tem o esquecimento do passado, que o Espírito de Jesus, com certeza, Jesus pela sua categoria, tinha essa visão total. Não seria uma encarnação que ia apagar dele tudo o que ele tem. Mas vamos fazer essa mesma coisa com a terceira revelação. As médiuns que estavam envolvidas, 14, 15 anos, exatamente para quê? Para que ninguém ficasse, não, é da cabeça delas. Tudo aquilo que foi psicografado, ou por psicofonia também, as mensagens, não podiam sair de cabeças tão imaturas. É claro que a gente, pela reencarnação, a gente pode falar, independe a idade do corpo físico, independe, aquele espírito pode ser muito mais experiente do que os pais, do que os avós. A idade do corpo físico não tem nada a ver, mas o momento de crescimento é esse. E você estava trazendo isso num momento em que a ciência estava questionando tudo, o positivismo, o iluminismo, exatamente por quê? Porque não passava mais aqui aquelas explicações religiosas que se tinha. E lembrando que, quando a gente fala isso, a gente tem que se reconhecer naquele momento lá, porque nós participamos disso. Estávamos encarnados na Terra e provavelmente, principalmente aqueles que têm compromisso dentro da doutrina espírita, estava lá deturpando tudo, pegando essa lei do Cristo e deturpando para acomodar o nosso procedimento. Então você vê, quando se tem Jesus gerenciando o negócio todo, esses espíritos todos preparados para vir e deixar uma base que seria o Consolador prometido. Olha a categoria. É diferente de eu pegar hoje, um médium aqui, pegar uma psicografia dele aqui e analisar. Um médium, um intermediário, eu vou olhar aqui e tem que passar pelo crivo da razão. Como os espíritos trouxeram na época da codificação, inclusive com um manual, que é o livro dos médiuns. É igual você comprar um aparelho, não ler o manual e querer usar direito. Não dá. E o pessoal que não conhece mediunidade fica, mas pode ser enganado. Pode, claro, e a doutrina espírita sabe disso. E o livro dos médiuns é exatamente um manual para que você tenha consciência de como lidar com o plano espiritual.
Então, é diferente eu estar analisando mensagens mediúnicas hoje do que eu observar aquelas mensagens mediúnicas daquela época que foram preparados, todos aqueles preparados para uma invasão coletiva para trazer para a humanidade a terceira revelação. Por que a gente está fazendo essa introdução toda? Porque hoje, e aí a importância de Leon Denis, se você olhar o movimento espírita hoje, você vai ver um negócio que todo mundo quer dar o seu carimbo pessoal em alguma coisa. Tem uma meia dúzia aí que fala que Kardec está desatualizado. Isso é algo, quem fala isso, por isso que nós fizemos essa introdução, quem fala isso não entendeu ainda o caráter da doutrina espírita. A doutrina espírita não é você pegar qualquer médium, vamos brincar com os espíritos aqui, vamos ver o que eles falam para a gente. Não é isso. É Jesus direcionando isso. Se nós formos olhar, qual é o papel da doutrina espírita? Qual é o objetivo da doutrina espírita? É relembrar os ensinamentos de Jesus, aquilo que todos nós esquecemos, e explicar, e aí eu complemento, à luz da reencarnação, tudo aquilo que Jesus disse. Então aquele pacote que veio aqui não muda. Por quê? É de Deus, não é do homem. O que muda sempre é o que o homem colocou. Então vamos ver lá, na primeira revelação, Moisés tinha ali o que era de Deus e tinha ali o que era do legislador humano. O que era do legislador humano morreu, acabou. O que era de Deus ficou, os 10 mandamentos valem até hoje. Não matarás, ponto. Não tem a linha, não tem parágrafo. Mas se fizer, não tem isso. Não matarás, não vai mudar. Então hoje você tem as pessoas que falam isso, que Kardec está ultrapassado. Quem são essas pessoas? Porque tem diploma, tem divisa, no sentido dentro do espiritismo, são pessoas respeitadas, algumas até, assim, respeitadas pela mídia espírita, vamos dizer assim. Mas para pensar, será que eles são mais, será que eles têm tanto, vamos dizer assim, estrutura intelectual, inteligência e moralidade para corrigir esses espíritos que foram responsáveis pela codificação? É uma pergunta para a gente se fazer. Eu estou dividindo com vocês um raciocínio. Não estou impondo esse raciocínio. Eu penso assim: quem são essas pessoas? Olha para quem são, olha para o que fazem, e aí você mesmo vai deduzir se elas têm maior estofo do que aqueles que estavam na codificação ou não. Aí eu já ouvi alguns falarem assim: não, mas na época em que houve a codificação, na época que Jesus veio e pregou, as coisas eram diferentes. O que é diferente? O que tem hoje de diferente que tinha de Jesus é um modismo que nem quer enfiar a goela abaixo da gente. Porque você vai pegar vamos lá. Vamos trazer algumas coisas que são lá. Porque isso dá a impressão que o que foi colocado lá é mutável. E não é. E não é. Quando se fala atualizar a doutrina espírita, sabe o que é? É pegar um ensinamento que vem desde Jesus, que a doutrina espírita já é uma atualização, sabe por quê? Porque um conceito de reencarnação é introduzido para analisar os ensinamentos de Jesus que as outras religiões não colocavam. Então, o ser de perfeito como perfeito é o nosso Pai, meu Deus, como é que vai ser perfeito em uma encarnação? A gente não consegue ser perfeito nem na profissão, por mais simples que seja a profissão. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, e que Kardec fazia pela lógica. Tu consegue ser perfeito em uma vida? Escolhe qualquer atividade e você vai se responder. Não consegue. Partiu do zero? Não. O que ocorre, o que é o progresso, o que a reencarnação explica?
É corrida de bastão, eu não começo do zero, eu pego da onde eu parei. Por isso que as crianças de hoje aprendem muito mais rápido que as de 20 anos, 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque já vem com uma bagagem. É o espírito que já está ali com uma bagagem maior. Ah, mas naquela época também tinha gênio. Por quê? Porque já tinha uma bagagem, e vindo até de outros planetas, como os capelinos. O que explica muito conhecimento que tinham os astecas, os incas, os egípcios, e que era totalmente fora do contexto ali da vivência deles. Então, se a pessoa pega e fala assim, não, mudou. Vou falar em algumas coisas que são, eu sei que é chave de cadeia isso, mas eu vou falar. Quando você pega assim, o homossexualismo, meu Deus do céu, o homossexualismo sempre existiu, desde que a humanidade é a humanidade. Não mudou? Não mudou. E isso não é para condenar. Jesus não condenou ninguém. Muito pelo contrário, acolheu. Mas não incentivou isso. As relações são abertas. Olha lá a situação da mulher adúltera. Mudou? Não interessa. Se a lei do homem diz que pode. Ele pegou lá, porque uma coisa é você sair condenando, julgando, escrachando a pessoa. E outra coisa é você acolher, entender, mas vai e não peque mais. Você não assina embaixo no deslize. Você não incentiva o deslize, muito pelo contrário. E também na relação do homem e machismo, naquela época, a interpretação que se faz também, tudo bem, cadê o adúltero? É uma sociedade machista, mas a interpretação religiosa veio, e o adúltero, onde está? Ela cometeu adultério sozinha? O homem comete o mesmo, independente do sexo. Adultério é adultério. E isso é o que é errado, não é a opção sexual da pessoa. A opção da sexual da pessoa é dela. Ninguém tem nada com isso. Mas querer impor situações, aí é você se afastar de uma disciplina, de uma regulação, para que você, vamos dizer assim, justificar a bandalha. Que é isso? Você pega, o não matarás. Não interessa, o não matarás, na época, todo mundo andava armado. Espada e depois com arma, com tudo. O não matarás vale. Não é porque se você tem, não é o instrumento que vai determinar se você pode matar ou não. É não matar. Tu pode matar até de susto, que vai estar errado, não usou arma nenhuma. Isso não muda, não muda. Por mais que as pessoas queiram, não vai falar uma mentira várias vezes, ela não vai virar verdade. O que está naquela base moral, ela é imutável. Não tem como você justificar. Você vai justificar hoje, não, porque a tecnologia hoje, você detecta que o feto está com problema, então você pode abortar. É assassinato. Mas eu já abortei no passado. Você sabia disso? Tinha essa consciência? Não. Então, paciência. Paciência. Mas a partir do momento que você tem consciência que o espírito já está ali, vinculado ao feto, a partir do momento da fecundação, amigo, é assassinato. Se você tem consciência disso e fizer, está cometendo um assassinato diante da lei. Mas eu tenho a opção de não querer porque meu filho vai nascer com problema. Confias em Deus ou não confia? Confia no planejamento reencarnatório ou não confia? Entendes do mecanismo da reencarnação para justificar isso ou aquilo? Às vezes o espírito mergulha para recuperar alguma coisa, independente da condição dele. Então, são conhecimentos que justificam e mantêm tudo aquilo que foi colocado por Jesus lá, e até por Moisés, lá nos 10 mandamentos. Justifica e até dá mais base para se discutir.
Então, quando você chega e tem pessoas que querem alterar, deturpar esses ensinamentos da doutrina espírita, é porque nem entenderam o que Kardec significou e nem o que esses espíritos que estavam ali significaram, em termos de codificação. Então, qual é a salvação para isso? Qual é a defesa que se tem para isso? São espíritos igual ao Leon Denis. Sempre se teve, sempre vai ser positivo, a presença de escritores ou até palestrantes, aí a comunicação vai oral ou por escrita, que tenham essa consciência e fidelidade à doutrina. Como já tivemos aí vários encarnados. Porque depois da codificação, e quando você tem a mediunidade espalhada, e isso é orgânico, o fator de ser médium não quer dizer que a gente seja mais moralizado do que o outro ou melhor que o outro, é um instrumento, isso está na organização perispiritual. Você tem um instrumento ou não tem um instrumento. O que vai dizer se a mediunidade é boa ou não? O uso. Então, meu amigo, pode vir espírito aí de tudo quanto é lado, porque influenciar, ele vai influenciar. Porque todos nós somos médios no sentido de sermos influenciáveis. Na mediunidade, é o médium que tem uma antena mais poderosa que os outros. Então, ele é mais facilmente influenciável. Agora, qual a categoria dos espíritos que estão em torno da Terra? Igualzinhos que estão vivos. Só morreram e perderam o corpo físico. Então, meu amigo, tem do 0 a 100 no plano espiritual. E quem tem a mediunidade, e todos nós que podemos, os médios de uma maneira geral, todos somos, receber a influência, o que os espíritos Kardec perguntou, os espíritos responderam. Os espíritos influenciam nossas vidas? A resposta, muito mais do que vós imaginais. Em geral, são eles que vos dirigem, com pensamentos sutis, empurrando a gente para aqui e para lá. Ou seja, ser influenciado, nós vamos ser. O que a gente tem? O que está nas nossas mãos? É que tipo de espírito vai me influenciar. Ou seja, o rádio está ligado, amigo, tu só tem o direito de mexer no botão e selecionar qual estação que tu vai sintonizar, porque você vai sintonizar em alguma. Então, meu amigo, o médium que começa a aumentar o ângulo de inclinação nasal, que começa a se sentir astro, artista, vem fazer a palestra aqui, olha, mas eu quero uma toalhinha branca, eu quero frutas. Isso é para artista, amigo. Quem trabalha com divulgação doutrinária ou com mediunidade, e isso é mediunidade também, é dar de graça o que de graça recebeste. E o de graça é não ter vantagem em nada. Em nada. Isso é responsabilidade, não é status. Então, quando você vê esse desvio, isso se você nota nos mínimos detalhes, sai de perto. Por isso que a gente vê quedas homéricas de um monte de médium. E os exemplos que a gente tem, os melhores exemplos, são exemplos de humildade. Vê um Chico Xavier onde foi. Ficou longe dos holofotes, apesar de todo mundo perseguir ele. Lá, no interior. Divaldo, lá. Só que Divaldo, pelo caráter da mediunidade dele, de divulgação doutrinária, fica mais exposto. Mas mantém lá a humildade dele. Quando a gente vai a eventos que ele participa aqui, o pessoal fica batendo palma, ele dá a impressão que ele quer fazer igual Ema, enfiar a cabeça num buraco, e ele fica assim, toda casca de banana que se joga para o médium. Só que ele é um médium muito experimentado, uma pessoa muito segura para isso, já nos deu inúmeras provas disso. Dona Ivone Pereira e vários médios que a gente tem como exemplo. Então, meu amigo, não é qualquer um, só porque vem apontar um diplominha, e que a maioria dessas pessoas, diploma é ótimo, educar, claro, todo mundo não é de desdenhar. O que nós estamos falando é o seguinte, doutrina espírita é revelação. Eu não posso botar o meu diploma na frente do ensinamento do Cristo. Não é desvalorizar, não, é adequar o uso do diploma.
Vamos lembrar de André Luiz. André Luiz, quando chegou no plano espiritual, estava trabalhando lá, depois de ralar muito, aquele troço todo, passou pelo sofrimento, trabalhando nas câmaras de retificação. Aí estava com Narcisa lá, acaba que horas? 50. E foi falar assim, não, vou ajudar aí e tal, tudo bem, limpa aquele vômito ali. Aí ele tentou dar uma carteirada, mas eu fui médico lá, não, André, você lá aprendeu a cuidar de corpos, aqui a gente cuida da alma. Então aquela comparação que a gente faz, o corpo é o carro, o espírito é o motorista. André Luiz entendia de eletricidade, de mecânica, de dar ponto lá no carro, lanternar, mas não tinha condições de dar aula para o motorista, ensinar o motorista a dirigir. É só isso. Ou seja, o diploma que a gente tem é conhecimento aqui, mas tem muito conhecimento que a gente vai ter aqui e que vai chegar no plano espiritual não vai servir para nada. E nem para outras vidas. Por quê? A tecnologia está aumentando tanto, a velocidade está vindo tanto, andando tanto, que o que você aprendeu nessa encarnação, quando a gente reencarnar daqui uns 70, 80 anos, não vai valer para nada. Você vai ter que reaprender. Então colocar, porque o que representa um diploma? É você ter sido aprovado, vamos botar assim, ou você ter adquirido conhecimentos humanos. Mas é ciência humana. A ciência durante muito tempo achou que a Terra era o centro do universo. E aí? Durante muito tempo achou que não era redonda. E o pessoal era queimado até por conta disso, se afirmasse o contrário. E a própria ciência, só lá olhar em mecanismo da mediunidade, quando André Luiz faz a correlação da mediunidade com os conhecimentos terrenos, falou assim, olha, estou usando aqui alguns conceitos da ciência terrena, mas lembrando que a verdade de hoje é desmentida amanhã. E é exatamente isso. Porque o fato é o mesmo, mas eu justifico com o conhecimento que eu tenho hoje. É só olhar qual era a definição de matéria na época que a gente estudou. Quer dizer, a gente, estou falando pessoal experiente há mais tempo, né? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, dois corpos não ocupam lugar no espaço ao mesmo tempo, aquilo que eu toco, que eu pego. E se você olhar para aí, você está sentado, provavelmente, junto com o espírito, aí na cadeira que tu está. E aí? Espírito atravessar a porta. É matéria, amigo, é matéria. Então isso muda a justificativa. O fato é o mesmo, mas as explicações são outras. Por quê? Porque eu vou aumentando meu conhecimento em torno disso. Revelação é isso aqui, está em cima de tudo. Simples, falei matéria, desde a época da codificação a gente sabe o que é. Toda a matéria que existe no universo deriva do fluido cósmico universal. Uma coisa única. Vai pesquisar quando chegar em casa, acelerador de partícula. Vai lá ver. Física quântica. Vai lá ver. É isso. Que já estava lá como revelação. Então a importância de Leon Denis, e aí vocês podem estar pensando assim, está falando tanta coisa, está falando de Leon Denis. Não, é de Leon Denis. Porque espíritos como ele defenderam, por isso ele foi o consolidador da doutrina espírita, que era pegar os conhecimentos espíritas, que é derivado do conhecimento de Jesus, e meditar a respeito daquilo. Então você vai pegar lá um depois da morte, é um desdobramento do conhecimento do Livro dos Espíritos, mostrando que, como aquela teoria se aplica na prática. Você vai pegar o No Invisível, é um conjunto de informações sobre mediunidade, desdobrando os conhecimentos dos livros dos médiuns. E mais outros. Quando você tem cristianismo, espiritismo, ele trazer essas ideias do Cristo daqui. O porquê da vida, pequenininho, mas chega lá. Qual é o grande problema da humanidade? Todo mundo fala isso. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Qualquer pessoa que começa a estudar o espiritismo sabe responder essas três questões. Quem eu sou? Espírito imortal. Da onde eu vim? De outras vidas. Para onde eu vou? Destino é perfeição.
Ainda diz como? Através de reencarnações. Que é mais o quê? Quando ele fala o problema do destino, do ser, do destino da dor, ele vai trazer, olha, a gente sofre, é isso aqui, mas olha, como é que eu saio disso? Por que é isso? Qual é a causa? Ele liga o nome à pessoa. Porque a gente acredita em Deus, acredita que a lei é perfeita, mas é o primeiro a reclamar quando está sofrendo, como se Deus fosse injusto. Pô, logo comigo? Não, cara, tá certo. Deus errou, você está sofrendo erradamente. Não era para você, acertou o outro ali. Era para o outro, caiu aí na tua porta. Porque a gente sabe a teoria. Então, escritores como Leon Denis, que pensam a doutrina espírita e mantêm esse pensamento firme em qualquer situação, lembrar que ele perdeu a visão cedo para burro. E ao invés de ficar reclamando, ele tem a crença em Deus, ele sabe os motivos. E está ali aplicando. Socialismo e espiritismo. Vai ler lá. Quem quiser entender do comportamento político, vê ali. E muitos usam esse título para dizer que Leon Denis era a favor do socialismo. O livro não é isso. Ele está mostrando que o que menos importa é o modo de se governar, e sim como se faz dentro do governo. Que pode ser disso ou daquilo outro. Sendo honesto, vai dar certo. Não interessa o miolo que você coloca ali. Quem tiver curiosidade vai ler, que é uma boa lição. Então, o gênio celta, o grande enigma é outro negócio. O pessoal fala, Deus, como é que se prova a existência de Deus? Ele dá uma aula num livro que ele mostra a natureza. Então, o grande enigma, ele vai trazendo a floresta, o mar. Quando você olha aquilo ali, você, cara, é Deus ali. Quem fez isso? Lembrar do livro dos Espíritos, né? Como é que você comprova? Você pode só olhar. O que não foi feito pelo homem, foi Deus que fez. Então, toda a obra dele, ele manteve isso, e não só nos livros, em palestras, nos argumentos. Então, essa defesa do pensamento de Leon Denis é o que a gente precisa hoje. De manutenção dessa base doutrinária, de firmeza na base doutrinária, para combater, não é para combater, porque também a doutrina espírita não precisa de defensor, porque não é qualquer meia dúzia de intelectuais que vão derrubar a doutrina espírita. Eles podem ter as ideias que eles forem, não vai mudar. Eles podem dizer que não acredita nisso ou naquilo outro, que não vai mudar nada. A reencarnação existe, está aí, comprovada ou não, por eles. Que eles aceitem ou não. Mas é para cuidar de quem? De quem está dentro da seara, porque os incautos podem se deixar levar pelo canto da sereia. Então é só o que eu peço e que eu trago, e que é o que Leon Denis fala, tem o pensamento dele. Para quem estiver lendo a obra dele, fala, eu vou estar ali. É o que ele faz. E estar ali e vivenciar essa doutrina é o que nós precisamos hoje, cada um de nós, pensar naquilo. Quando uma pessoa chega e fala que Kardec está desatualizado, a primeira coisa é analisar quem está falando isso. Qual é a bagagem que essa pessoa tem, em que ela está se baseando. Se ela está botando pensamentos pessoais, filosofias particulares, antes do conhecimento doutrinário. É só isso. Se passar pelo crivo da razão, nenhum argumento desse se sustenta. O que sustenta, e é o que a doutrina espírita diz para a gente, que Emmanuel disse para Chico, se o que eu falar para você não tiver acordo com Jesus e com Kardec, me larga e fica com eles. É a mesma coisa. E Leon Denis foi esse espírito que garantiu, numa época em que a doutrina espírita não estava tão consolidada como hoje. Numa época que ele enfrentou inteligências, que era a ciência daquela época, a época do iluminismo, e de combater, de querer derrubar a doutrina espírita. E ele como? Não combateu no campo deles, não. Combateu simplesmente com o argumento espírita. E é isso que a gente precisa para manter dentro da linha. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado ao Paulo Nagai pelo estudo enriquecedor, a todos nós que estamos
na caminhada, na estrada dessa doutrina espírita. Vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos a gentileza aos médios que se posicionem. Agradecidos somos ao nosso Mestre Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, ao nosso dirigente espiritual, ao Altivo Panfiro e toda a falange de espíritos que fazem parte da coluna de sustentação dessa casa. E assim, agradecidos a Jesus, mas acima de tudo agradecidos ao Deus Pai, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, então, Nicodemos, que era um doutor da lei na época de Jesus, foi procurar Jesus durante a noite para esclarecer dúvidas. E Jesus fala para ele: em verdade, vos digo, que se o homem não nasce da água e do espírito, da carne e do espírito, não verá o reino de Deus. Então, quando Jesus falou isso para ele, ele ficou em dúvida e perguntou: mas como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Jesus falou: se você não entende o que eu falo, quando te falo das coisas da terra, como vai entender quando te falar das coisas do céu? E então Jesus, naquele momento, estava falando de reencarnação, como em outras passagens na Bíblia, na passagem que ele fala de João Batista, que era o Elias que voltou. Então, a Bíblia está cheia de fatos de Jesus falando de reencarnação. E até hoje tem pessoas que não acreditam. Mas a reencarnação é lei de Deus, é lei natural da vida. Faz parte da lei universal para o nosso progresso espiritual. Nós fomos criados simples e ignorantes, e vamos passando, um certo dado momento da nossa evolução, nós vamos reencarnando em corpos humanos, passando por vários planetas, até chegar um dia à perfeição. Assim como Jesus chegou à condição de espírito puro, também chegaremos, mas vamos reencarnando. Estamos apenas na segunda categoria de mundo habitados. Estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, que há muita dor, muitas desigualdades sociais, doenças, pessoas sãs lá de pessoas doentes. Então, há muitas aparentes injustiças, mas que na lei de Deus, através da reencarnação, tudo se explica. E Deus é bom, amoroso e justo, misericordioso para conosco, porque Ele nos faz renascer de novo, e com esse renascimento nós vamos nos aperfeiçoando, vamos aprendendo a amar o nosso próximo. Muitas vezes reencarnamos em famílias onde estão nossos inimigos do passado, mas que voltamos para do inimigo fazermos um amigo, tornarmos amigos e aprender a amá-lo como irmão. Porque o nosso destino é chegar um dia à perfeição. E não vamos chegar à perfeição sem aprender a amar
e sem aprender a conhecer tudo que a vida, que o universo tem a nos oferecer. Por isso temos que aceitar, seja qual for a condição da nossa encarnação, aceitar com resignação para aproveitar bem e aprender e crescer espiritualmente, que é o objetivo do nosso estar reencarnado. Que Deus nos ampare agora e sempre. Agradecemos a nossa irmã Conceição pela sustentação da paz e vamos agora ouvir a mensagem que será transmitida. Que a paz reine entre todos vocês. Amados, nós estamos na direção de cada trabalho. Sabemos que são poucos que se dedicam aos trabalhos do Cristo. São poucos que ao amanhecer agradecem pela vida, pela paz, pelo silêncio ao redor. Poucos sabem agradecer ao Pai a sabedoria. Poucos agradecem ao Pai a beleza que se revela no olhar de cada um. Que o olhar de vocês revele o amor, a paz, a beleza interna de cada irmão que os procura. Falamos da beleza que muitos de vocês ainda não conseguem ver. Sejam humanos para com os nossos irmãos. Preparem-se para receberem com amor a multidão de aflitos e infelizes que se aproximam. Trabalhem o amor dentro de cada um de vocês, já que estão no caminho, que muitos ainda, por falta de amor, por falta de conhecimento, precisam de vocês para ajudá-los ao grande começo. Mas, para que isso aconteça, tens que serem disciplinadores, que sejam discípulos de Jesus e Kardec. Estamos nós para ajudar vocês. Não pensam que estão sozinhos em meio à batalha. Todos são protegidos. Não se apavorem quando o irmão profetizar o mal, causando medo, aterrorizando as nações. Que façam preces por esses irmãos, profetas fora da lei de Deus. Tentam ver Deus diante da natureza que os cerca, e ao se calarem diante da imensidão, então sentirão a paz, o amor de Deus. Estamos nós pedindo a vocês preces, todos nós, espíritos desencarnados e encarnados, precisamos de vocês, que nos ajudem
com as preces de vocês. O mundo invisível que não os vê formam falanges proféticas do mal para usar encarnados desatentos, para amedrontar a humanidade, trazendo-os à falta de esperança, ocasionando o suicídio entre os homens. Estamos nós precisando de trabalhadores para esses combates e repreender a essa falange do mal, até que venha a ordem do Mestre para transferi-los da terra. Vocês são trabalhadores do Cristo. Sejam irmãos, meus amados. Cuidem mais um do outro. Choramos quando virmos um irmão trazendo a insegurança para o outro em um começo de trabalho. Fiquem atentos, ajudem-nos. Paz, um irmão trabalhador para o Cristo. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, Mestre querido, nosso irmão Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Dona Ivone, Cidinha, espíritos de luz que sustentam em amor esta casa de amor. Agradecidos somos por estarmos recebendo essa paz, essa serenidade e por estar nos harmonizando. Ao retornarmos aos nossos lares, pedimos a todos que nos ampare, que nos proteja, que nos leve de volta a nossas casas, com a mesma segurança com que aqui chegamos. Assim, agradecidos a esses espíritos, em nome do seu amor, em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome do nosso querido Pai, o nosso Deus, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.